Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Jonas. Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Muito bem, então. Vamos dar início à nossa aula. Quais são os elementos de um triângulo? A figura abaixo, ela mostra um triângulo ABC. O que nós podemos destacar nele? Veja só. Ele possui os vértices, A, B e C. Os lados e suas medidas. AB mede C, AC mede B e BC mede A. Quais são outros elementos de um triângulo? São seus ângulos internos, O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Os ângulos que estão internos a eles, ou seja, dentro do triângulo, por assim dizer, são os ângulos internos. E o ângulo externo é aquele que está fora, no caso aqui, o ângulo alfa. Muito bem, então esses são os principais elementos de um triângulo. Como é que um triângulo pode ser classificado? Ele pode ser classificado de duas formas. Primeiramente, quanto aos lados. Ele pode ser chamado de triângulo equilátero, sempre que ele tiver os três lados iguais. Ou ele pode ser chamado de triângulo isósceles, quando apenas dois lados forem iguais. E triângulo escaleno, quando as medidas dos três lados são diferentes. Mas um triângulo também pode ser classificado quanto aos ângulos. Com relação aos ângulos, se ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, nós dizemos que esse triângulo é retângulo. Triângulo retângulo. Se, por acaso, esse triângulo possuir três ângulos que são menores que 90 graus, ou seja, que são ângulos agudos, nós podemos chamar eles de acutângulo. Mas, se o triângulo possuir um ângulo obtuso, aí ele vai ser chamado de obtusângulo. Lembrando que um ângulo obtuso é aquele ângulo maior que 90 graus e menor que 180, enquanto que o ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Muito bem. Dando continuidade, vamos falar aqui sobre os ângulos no triângulo. O triângulo possui uma propriedade interessante a respeito dos seus ângulos internos. Essa propriedade ela garante que, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Veja só, nesse triângulo, se eu somar os ângulos A, B e C, eu vou obter 180 graus. Essa é uma regra geral válida para qualquer tipo de triângulo, independentemente de seus lados serem iguais ou não, de ele ser equilátero, isósceles, escaleno, não importa. Para qualquer triângulo, a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180 graus. Nesse caso, os ângulos internos, certo? Muito bem. Vamos aqui para um problema de aplicação sobre esse teorema. Qual é a medida do ângulo x do triângulo a seguir? Então, eu quero calcular a medida x desse triângulo. Se eu seguir aquela regra que eu acabei de citar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, nesse caso, x mais 80 graus mais 70 graus tem que dar 180 graus. Ao fazer essa relação, eu estabeleço uma equação do primeiro grau, que pode ser resolvida da seguinte forma. 80 mais 70 é 150 graus. 150 graus pode passar para o segundo membro com o sinal trocado. Então, x vai ser igual a 180 menos 150. X vai ser igual a 30 graus. Muito bem, então. Vamos falar agora dos ângulos externos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, pessoal, os ângulos externos, como o nome já diz, são aqueles que estão externos ao triângulo, ou seja, fora dele. Se traçarmos um segmento de reta, por exemplo, em um dos vértices do triângulo, nós podemos notar esse ângulo externo. Nessa imagem, o que você pode perceber?
traçando esse segmento de reta, desse vértice superior do triângulo, você destaca esse ângulo externo. Pela propriedade, o valor desse ângulo externo vai ser igual a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Quais são esses dois ângulos internos não adjacentes? O ângulo adjacente a esse é logo esse ângulo interno logo aqui em seguida. Então, os que não são adjacentes vão ser esses ângulos da base, os ângulos que estão aqui embaixo. A soma desses dois ângulos é para ser igual a esse ângulo externo. Se eu tomar esse ângulo externo como referência, a soma desses outros dois ângulos vai ser igual à soma desse ângulo externo. Então, essa é uma propriedade. Um ângulo externo ele é igual à soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Muito bem, então. Vamos ver aqui um exemplo, né? Neste exemplo, utilizando o teorema do ângulo externo, podemos montar e resolver a equação. Nós temos essa equação: 120 graus é igual a 50 graus mais beta. Digamos que esse ângulo externo seja 120 graus. Então, se esse ângulo externo é 120 graus, esse ângulo interno, que não é adjacente a ele, vai valer 50 graus. E esse outro ângulo nós vamos chamar de beta. Para calcular o valor de beta, nesse caso, basta resolver essa equação. E nesse caso, o 50 passa negativo, você vai ter 120 menos 50. Logo, vai dar 70. Então, beta vai ser 70 graus. O objetivo aqui é entender o seguinte: esse ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos que não é adjacente a ele. Ou seja, nesse caso aqui, os ângulos da base. Muito bem, então. Dando continuidade, vamos continuar falando sobre os ângulos externos. Outra propriedade que podemos notar dos ângulos externo e do interno é o seguinte: perceba que nós temos o ângulo C, que é um ângulo interno, e temos o ângulo D, que é um ângulo externo. Note que se eu somar o ângulo C com o ângulo D, eu vou ter um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, a soma de um ângulo externo com um ângulo interno adjacente é igual a 180 graus. Nesse caso especificamente, C mais D é igual a 180, porque eu estou somando um ângulo externo com um ângulo interno adjacente a ele. Muito bem. Agora vamos falar de outras características de um triângulo. A altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com seu prolongamento. Então nós temos o triângulo ABC, e aí você nota que eu tracei uma semirreta que sai do vértice e toca a base BC em um ponto onde ele forma 90 graus, né? Esse símbolo é de ângulo de 90 graus. Então, o segmento AH tem origem no vértice A e é perpendicular ao lado BC. Portanto, AH é a altura do triângulo ABC. Certo? Perpendicular significa dizer que forma um ângulo de 90 graus. Muito bem. Altura no triângulo retângulo. Se tivermos um triângulo retângulo, nesse triângulo, o segmento EF representa a altura do triângulo EFG, pois é perpendicular ao lado FG. Então, se você perceber bem, o lado desse triângulo retângulo é exatamente o valor que é perpendicular à base do triângulo. Por esse motivo, esse lado que é perpendicular vai ser a altura. Isso no caso de um triângulo retângulo. E no caso de um triângulo obtusângulo? No caso de um triângulo obtusângulo, nós vamos ter que traçar uma semirreta externa ao triângulo para poder analisar a sua altura, certo? Então, a base RQ, que é esse segmento, ela foi prolongada formando o segmento RX, que vai de R até X. Do vértice P ao ponto X, formamos um segmento de reta perpendicular a RX, que é exatamente este segmentozinho de reta. Dessa forma, PX é a altura do triângulo PQR. Então, a diferença é que no triângulo obtusângulo,
A reta que nós vamos traçar para ser a altura, ela vai ser externa a esse ângulo, certo? É isso aí. Muito bem, então. Mediana de um triângulo. Mediana é um segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Dessa forma, temos que mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices no triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Observe aqui essa figura. Nós temos o triângulo ABC. Ao traçar esse segmento de reta que sai do ponto A, do vértice A, e toca aqui o lado BC, você vai notar que esse ponto aqui é o ponto médio, ou seja, é o meio do segmento BC. Sendo assim, nós temos que A, B e C são os vértices desse triângulo. M é o ponto médio da base BC. Então, se esse segmento toca no ponto médio, ele divide esse lado do triângulo em duas partes iguais. Ou seja, o lado BM, o segmento BM, é igual ao segmento MC. E nesse caso, a M é chamada de mediana do triângulo ABC. Por fim, vamos falar aqui da bissetriz de um triângulo. Na aula passada, nós falamos da bissetriz de um ângulo. Vimos que ela parte do vértice do ângulo e divide esse ângulo em duas partes iguais. Com o triângulo é parecido. A bissetriz também é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo, com a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice. Veja o exemplo. Então, nós temos o triângulo ABC e nós temos um segmento de reta que divide esse ângulo em duas partes iguais. Divide o ângulo em duas partes iguais. E esse segmento é o segmento AS. Nesse caso, dizemos que AS é um segmento de reta que divide o ângulo A em duas partes iguais, ou seja, AS é a bissetriz do triângulo. Muito bem, então. Essas foram as considerações que nós fizemos na aula de hoje a respeito de um triângulo. Na próxima aula, daremos continuidade falando mais a respeito das características do triângulo. E por hoje, vocês vão fazer a leitura do conteúdo e responder a uma atividade com algumas questões sobre o que nós comentamos na aula de hoje. Então, para todos, tenham bons estudos.